Paz, meu irmão, paz, minha irmã, paz em tua vida, tua casa e na tua família. E gostaria, na data de hoje, de deixar mais uma mensagem para os irmãos. E Deus tem me colocado no meu coração para mim estar fazendo essas lives. E creio que tem tirado a dúvida de muitas pessoas. Hoje nós vamos falar o que é ser um cristão. Que muitas pessoas, às vezes, acham que são cristãos e não são. Então nós vamos falar sobre isso nessa live, em nome de Jesus. Eu sei que muitas pessoas às vezes guardam suas dúvidas, ficam com as suas dúvidas, né, e não buscam tirá-las. E Deus tem falado comigo algumas coisas e eu quero estar dividindo com os irmãos, em nome de Jesus. Muitas pessoas acham que ser cristão que é simplesmente ir na igreja. Aí eu frequento a igreja evangélica perto da minha casa, eu frequento a igreja e acho que é cristão. Muitas pessoas acham que ser cristão é colocar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. Muitas pessoas acham que ser cristão é estar no banco da igreja ouvindo os louvores e ouvindo as mensagens, as pregações que são faladas ali. Muitas pessoas acham que ser cristão é porque elas são dizimistas de uma igreja. Eu quero dizer para você, nessa data de hoje, que ser cristão vai muito mais além do que isso. Perguntei um jovem, essa semana, perguntei o que é ser um cristão. Ele falou assim, ser cristão é eu ir na igreja, eu congregar. E perguntei de novo, por que você é um cristão? Porque Jesus morreu por mim na cruz. Eu quero falar para vocês que vai muito mais além do que a morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz teve um significado? Teve um significado muito grande sobre as nossas vidas. Não podemos nós abrir mão disso. Talvez foi um dos maiores feitos, né, que Deus fez com a terra, fazendo um novo elo, através da graça, através da morte de Jesus e entregando nós a graça. Mas ser cristão, irmãos, não é colocar uma Bíblia debaixo do braço, não é gostar de louvores evangélicos, não é simplesmente assistir um culto quando você quer. Ser cristão vai muito mais além e eu quero falar sobre isso, agora em nome de Jesus. Antes de eu falar, eu quero ler em Atos 11. E a partir do 25. Que a Bíblia nos fala pela primeira vez que as pessoas foram chamadas de cristão. Está em Atos 11, 25. Eu vou estar lendo só o 25 e 26, que nos diz assim. E partiu Barnabé para Tarso, e buscou Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E no 26 fala, e sucedeu que todos, um ano se reuniram naquela igreja, e ensinando muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamado cristão. Ser cristão, irmãos, é ser seguidor de Cristo. Não é ser seguidor de igreja. Não é porque eu estou dentro de uma igreja que eu sou cristão. Não é porque eu tenho uma Bíblia dentro da minha casa, que eu leio ela todos os dias, ou que eu coloco ela debaixo do braço e vou para a igreja, isso não me faz cristão. Ser cristão é ser um seguidor de Cristo. Isso inclui eu ser a imagem e referência de Cristo aqui na terra. As pessoas que me vê têm que ver Cristo em mim. Não só pela minha aparência, simplesmente pela aparência, não. Ele tem um rostinho de cristão, não é só simplesmente pela aparência. É também pelas coisas que eu faço, pelas minhas atitudes. Ser cristão é a aparência e atitude de Cristo sobre essa terra. Quando a Bíblia nos fala que nós somos sal da terra e a luz do mundo, é porque nós
somos escolhidos para fazer a diferença. Não adianta eu querer ser cristão hoje, ou por algumas horas, e depois ser do mundo. Não adianta hoje eu estou dentro da igreja, amanhã eu estou no boteco. Não adianta eu querer ser cristão agora, e daqui a pouquinho eu estou participando dos vícios, das drogas. Não adianta eu querer ser cristão e falando palavrões, a minha boca sair palavrões dentro da minha casa. Não adianta eu querer ser cristão e estar desejando mal para outra pessoa. Isso não é atitude de cristão. As atitudes, a referência de cristão, ela vai muito mais além, é um processo. Tem muitas pessoas que vivem 20, 30, até 40, 50 anos. Tem pessoas que vivem dentro da igreja e nunca vai se tornar cristão. Porque ela não tem referência nenhuma. Ela simplesmente está ali ocupando um banco. Ela fala que é, mas não é. Porque o reflexo dela tem que refletir, não é nela própria. O reflexo que é Jesus Cristo que está refletindo nela, tem que refletir nas pessoas que o cercam, principalmente as pessoas da sua própria casa. Como que é a sua atitude dentro do seu lar? Como que é a sua atitude, você esposa, com teu marido e com teus filhos? Como que é a sua atitude, você pai, com teus filhos e com a tua esposa? Como que é a atitude, sua filho cristão, que você diz que é dentro do seu lar, dentro da tua casa? O cristianismo não começa na igreja, o cristianismo começa em casa. A nossa estrutura cristã começa dentro dos nossos lares, onde a gente vive e convive com mais tempo com as pessoas. É no nosso lar. Na igreja é 1 hora e meia de culto e vamos para a nossa casa e cada um vai para os seus afazeres e para os seus lares. Na nossa casa nós temos um convívio diário, noite e dia. A minha referência ali me faz um cristão. Se eu não assento nas rodas dos escarnecedores, as minhas amizades, as minhas estruturas, as palavras que saem da minha boca, a Bíblia nos fala que da mesma boca não pode sair duas águas, uma água amarga e água doce. Se a minha boca ainda está saindo água amarga, ira, raiva, ódio, desejando mal, não sou eu cristão. Se a minha boca sai água doce, estou eu buscando ser cristão. Ser cristão, a nossa referência está em Cristo Jesus. Buscamos nós todos os dias a face do Senhor Jesus, mesmo que esse dia não esteja bom para mim, mesmo que as coisas não estejam boas para mim, às vezes enfermidade, às vezes provas, às vezes dificuldade financeira, eu não vou deixar de ser cristão por causa disso, porque a minha referência não está ligada na igreja, a minha referência não está ligada em homens, a minha referência está ligada em Cristo Jesus. Isso me faz um cristão, isso me faz quem eu sou, isso te faz quem você é. As referências é quando um cobrador bate na tua porta e você não se esconde. É quando o cobrador bate na tua porta e você fala com teu filho, vai lá e fala que eu não estou, para deixar de pagar aquela dívida, para enrolar aquela pessoa que está cobrando. Isso não me faz cristão. Quando tem uma festa, eu deixo de ir para a igreja e vou para a festa. Quando tem uma partida de futebol, mesmo que seja na televisão, eu deixo de ir para o culto, de ir para a igreja para assistir a partida de futebol, e eu troco a Deus por qualquer coisa e a qualquer momento deixo eu de ser cristão. E cristão é um processo, e eu falei aqui que existem muitas pessoas que vão viver dentro da igreja e nunca vai se tornar cristão. Elas vão viver a vida dela inteira dentro da igreja e nunca vai se tornar cristão. Ao contrário, ela envergonha o cristianismo, porque ela não é referência. Que quando as pessoas passam diante dela, ou diante da casa dela, está vendo aquela pessoa ali? Tem uma Bíblia, vai na igreja, se passa como crente, que assim como o mundo fala conosco, mas não é, porque fofoca, porque mente, porque faz isso e isso e isso de errado. Então ser cristão é ser referência na terra, referência para os homens, mas essa referência tem nome, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa referência. É Ele que nós buscamos, é Ele que nós levantamos todos os dias com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa vontade ligada nele. É Ele que faz a diferença sobre nós. E eu fiz uma profecia, eu quero fazer ela aqui, diante dessa live. Essa live vai estar arquivada aí
no YouTube. Eu quero fazer uma profecia aqui. E há de cumprir essa profecia. Os cristãos vão fazer a diferença nessa eleição. Essa é a profecia que eu gostaria de fazer. Você, cristão, você vai fazer a diferença nessa eleição que está vindo. Um candidato vai subir, vai assentar naquela cadeira, que vai colocar aquela faixa presidencial. A diferença vai ser nossa. Não vai ser das pessoas do mundo, não. Nós vamos fazer a diferença. Nós, cristãos, que fazemos a escolha de quem vai sentar naquela cadeira, ou de quem vai continuar a sentar naquela cadeira. Você sabe por quê? Porque nós, cristãos, não somos a favor de ideologia de gênero. Se você é cristão e é a favor da ideologia de gênero, você não é cristão, porque você está indo contrário às normas, às leis de Deus. Se você é cristão e é a favor do aborto, você também está indo contrário a ser cristão, porque você isso também é desagradável a Deus. Se você é cristão, nós temos que ter a mente e o coração voltada para Deus, não às drogas, não à ideologia de gêneros, não ao aborto. Qualquer partido, qualquer candidato que toma esse tipo de posição, que está oferecendo isso para o teu público, é o candidato que você não pode votar nele. Iremos nós, cristãos, fazermos a diferença. Porque vai chegar um dia que as igrejas vão ser perseguidas, líderes vão ser presos, igrejas vão ser queimadas, a proibição bíblica, tudo por causa de um governo que vai estar lá no poder. As coisas vão acontecer. Mas se a arma está em nossas mãos, nós temos que usar ela agora. Seja cristão e traga para dentro de você um candidato, uma imagem de um candidato que é a favor da família, que não é a favor da droga, que não é a favor da ideologia de gênero, que não é a favor do aborto. Porque todas essas coisas é contrário às vontades de Deus. E se é contrário à vontade de Deus, também é contrário à nossa vontade. Então, ser cristão é isso. Ser cristão é isso. Sermos exemplo de Deus aqui sobre essa terra. Buscarmos a presença de Deus sobre essa terra. Em João 3,16, Evangelho de João 3,16, nos fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Jesus, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, abriu os céus para nós. Mas para que nós venhamos entrar no céu, não é simplesmente brincarmos de ser cristão, não é simplesmente brincarmos de usarmos roupa comprida, não é simplesmente brincarmos que estamos indo na igreja, é sermos sinceros com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna, nós temos que estar começando a buscar ela, não é quando nós estivermos aproximando dos nossos últimos dias na terra, não. É buscarmos ela agora. A partir do momento que você conheceu a Cristo, a partir do momento que Cristo entrou na tua vida, seja você um cristão por excelência. E para sermos cristãos, existem processos. Existem alguns processos. Existe aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Segundo processo, conhecer as Escrituras, conhecer a boca dele, a palavra dele. Depois ser batizado, aceitar o batismo, morrer o velho homem e nascer de novo. E o terceiro, conversão, se converter. Nós lemos aqui, quando as primeiras pessoas foram chamadas de cristão, lá em Antioquia, Saulo era um perseguidor, mas a partir do momento que ele conheceu, ele mudou as atitudes dele e se tornou um cristão. Nenhum cristão hoje sobrevive sem a presença de Deus. Deus é o centro das nossas vontades. Não é a igreja, não é a bandeira da igreja, não é o pastor, não é a água ungida, não é a oração da mão do pastor. Não, é Deus. Deus é o centro das nossas vontades. E a Bíblia é a boca de Deus que fala conosco todos os dias. Através da Bíblia, eu me transformo. Através da boca dele,
eu busco salvação da minha alma. Através da boca dele, eu busco ser melhor todos os dias e busco a minha santidade todos os dias. Ser cristão é buscar a santidade todos os dias. Ser cristão é buscar a transformação todos os dias. Seja você um cristão do Senhor, mas um cristão por excelência, que vai aceitar as coisas de Deus e não as coisas do mundo. Que vai buscar a Deus e não buscar o mundo. Que seus olhos, teu coração, a tua alma está ligada a Deus e não no mundo. Seja um cristão. Seja um cristão. Não seja simplesmente um membro, um servidor de igreja. Um esquentador de banco de igreja, não. Seja você um cristão por excelência. E eu deixo essa mensagem para você na data de hoje e quero terminar com a oração em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus, toda honra, toda glória, Pai, nós te damos agora, Pai. Pai, eu coloco essa pessoa em tuas mãos, Pai, essa pessoa que ouviu essa mensagem, Deus. E que a mensagem possa transformar a vida dessa pessoa, Deus. E que ela realmente, Pai, possa ser um cristão por excelência. Que ela possa ser um cristão do Senhor, Pai. Não simplesmente, meu Pai, um seguidor de igreja, um ocupador de banco de igreja, não simplesmente um seguidor de pastor. Não, Pai. Nós seguimos o Senhor. Nós seguimos a boca do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, Pai. Nos encha, meu Deus, e nos transforma com Teu Espírito Santo, Pai. Precisamos nós de sermos transformados, Deus. Talvez, ó Deus, poderão vir guerra sobre nós que nós não suportaremos, ó Deus. Mas, se o Senhor, meu Deus, estiver em nós, o Espírito Santo do Senhor estiver em nós, ó Deus, passaremos por todas as guerras e por todas as lutas, ó Deus. Porque sabemos que no final da guerra, cantaremos o hino da vitória. Coloco cada vida, cada pessoa, cada família em tuas mãos agora, para que seja abençoado ou abençoada no nome de Jesus. Jesus abençoa a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.